Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio do tributário do escritório e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo para discutir um tema bastante atual, que é a reforma tributária, agora sobre o viés do mercado imobiliário, a minha sócia Martina Zayakoff. Olá, Martina. Olá, Menon, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui para a gente debater um tema tão importante e que traz vários reflexos aí para o mercado imobiliário, então muito bacana a gente poder falar sobre isso. Martina, obrigado por sua presença. Vou começar fazendo então uma contextualização só do momento político que a gente está com relação a esse PLP, e daí a minha ideia é trazer aqui alguns pontos de discussão para que você consiga nos ajudar aqui a interpretar a literalidade desse PLP, em especial conhecendo aqui a parte técnica, né, do setor, que é bastante relevante para a aplicação aqui dessa disposição normativa. Quando a gente fala do PLP 68, a gente teve ele aprovado ali, né, ele votado na Câmara dos Deputados, foram efetuadas diversas alterações com relação ao texto original, e o texto agora segue, né, para votação dentro do Senado Federal. No Senado Federal, a gente teve a apresentação de um pedido de urgência por parte do presidente da República, o que faria com que a gente tivesse que ter uma votação até o dia 22 de setembro, sob pena desse tema travar a pauta de votação do Senado, e a gente teve a indicação do Eduardo Braga como relator, né, do senador Eduardo Braga, como relator desse PLP dentro do Senado. Pontos importantes. Considerando o rito de tramitação, todos os deputados poderiam apresentar emendas até o dia 15 de agosto. Essas emendas foram apresentadas, a gente teve mais de 1.000 emendas apresentadas nesse texto em um período bastante curto ali. Agora foi encerrado esse período de emendas, pelo menos para os demais senadores, de modo que apenas os senadores que compõem a CCJ podem apresentar emendas. Então esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que, como eu mencionei, o presidente da República apresentou um pedido de urgência que teria como consequência travar a pauta caso não houvesse a votação até o dia 22 de setembro. Só que o que se discute nos bastidores é que esse pedido de urgência ele será retirado. A gente teve algumas reuniões no Senado com alguns senadores, esse é o framing de fato que tem ali nos bastidores, mas fato é que formalmente não houve ainda a retirada desse pedido de urgência. O que faz com que a gente tenha que se manter aqui atualizado, em especial porque, se não houver a retirada do pedido de urgência, essa votação, se ou se, tem que se dar até 22 de setembro, mas se houver a retirada do pedido de urgência, essa votação pode ter um prazo mais estendido e estima-se ali que ela seria em torno de setembro e outubro. Mas a expectativa, Menon, é que a gente tenha a votação desse projeto ainda esse ano, né? A expectativa mais forte é que a gente tenha, sim, esse projeto votado ainda esse ano, isso para viabilizar a produção do regulamento que vai ser editado, né, para instrumentalizar, inclusive, diversos pontos do próprio PLP, e para que haja ali a possibilidade de os contribuintes minimamente conseguirem verificar o impacto da reforma nas suas operações, possam se atualizar e revisar ali os seus prazos de investimento plurianual, consigam verificar as obrigações acessórias relacionadas também a esse tema, né, os sistemas que vão efetivamente permitir o cumprimento dessas obrigações acessórias, lembrando que tudo isso a priori começa, né, o IBS e a CBS a partir de 2026. Então é importante que a gente tenha até o final desse ano essa votação para que a gente consiga, durante o decorrer do ano de 2025, caminhar com todos esses pontos, afinar todas essas arestas, para daí sim, em 2026, a gente conseguir ter uma instituição do IBS e a CBS, ainda em percentuais, né, com uma alíquota de referência de 0,9 e 0,1, mas de toda forma já como um tributo passível de ser recolhido, declarado e fiscalizado. Então concordo Legal. contigo, a expectativa é que haja ainda esse ano essa votação. Martina, vamos lá. Olhando aqui para o capítulo 5, que trata das operações com bens imóveis, me surgiu algumas dúvidas. Primeiro ponto, né? Quando a gente olha para o artigo 246,
a gente tem ali a indicação de que o IBS e a CBS incidem sobre operações com bens imóveis. Quais operações? Então aqui me parece que é de fato a incidência do IBS e CBS. Daí o inciso 1, alienação. Inciso 2, cessão de ato translativo ou constitutivo. Inciso 3, locação. Inciso 4, serviço de administração. Inciso 5, serviço de construção. Quando eu olho para essas hipóteses de incidência aqui, me causa uma primeira reação com relação a como vai se dar, né, quanto vai alterar o que a gente tem hoje de custo para esse setor. Você tem ouvido muita discussão com relação a esse ponto? Como é que você vê que as empresas, os players desse setor estão recebendo esse PLP, em especial com relação a essas hipóteses de incidência? Acho que tem bastante discussão, a gente tem acompanhado, acho que a gente já teve melhorias, né, da versão anterior do PL para agora, no sentido de esclarecer pontos que estavam ainda muito nebulosos, mas a gente tem setores específicos dentro do mercado imobiliário com maior preocupação, com um risco aí de uma majoração considerável na carga tributária, né? Acho que entrando aqui nesse artigo que você trouxe, que acho que é o coração aqui do PL para fins imobiliários, né, onde a gente vê quais operações com bens imóveis podem estar sujeitas ao IBS-CBS. O primeiro deles me chama a atenção quando a gente fala da alienação de bem imóvel decorrente de incorporação imobiliária, né? Então, se a gente olha a cadeia do incorporador, ela tende a ficar mais onerosa do que a gente tem hoje, né? O incorporador, ele compra o terreno, ele registra a incorporação e ele faz a venda das unidades. Hoje, a venda da unidade imobiliária, talvez ela tenha a incidência de imposto de renda, né? Se tiver a receita de preço de venda, mas hoje, em princípio, ele não teria o PIS e COFINS nessa venda. E é algo que vai passar a estar sujeito ao IBS e CBS. Então, do ponto de vista da incorporadora, é uma tributação nova que antes não existia, né? Ótimo ponto essa questão da incorporadora, Martina, porque mesma quando a coisa gente para olha... loteadoras, tá? Quando a gente fala de parcelamento de solo, a gente abarcaria também as loteadoras, né? Perfeito. Quando a gente olha especificamente com relação à seção 5 desse capítulo, eu tenho ali a tributação da incorporadora e do parcelamento do solo. E eu tenho a indicação de que na incorporação e no parcelamento do solo vai incidir IBS e CBS no momento dessa venda. Então, efetivamente, quando o incorporador ou quando o loteador conseguir aferir alguma receita, esta receita, a priori, vai estar sujeita à tributação do IBS e CBS. Mas a receita integral, como você mesmo colocou, eu tenho diversos custos que são incorridos por esse incorporador, né? A receita integral que ele recebe, a priori, não. Porque o parágrafo 2º desse artigo 258, ele fala que o valor da IBS e da CBS devida poderá ser descontado com relação aos créditos que esse incorporador pode apropriar em razão da aquisição de bens ou serviços utilizados nessa incorporação ou utilizados nesse parcelamento do solo. Então, eu concordo contigo com relação ao impacto que vai haver para o incorporador, mas pelo menos a gente tem um aproveitamento, né, de Exato, crédito, eu tenho um delta, que... pelo menos. Eu Exato. não vou morrer com esse custo, com esse valor como custo e tributar o valor integral da minha receita. Eu vou Perfeito. tributar aqui o valor da receita, descontar dos créditos relacionados às minhas entradas. Aqui acho que tem um outro ponto interessante, que é, em muitos projetos imobiliários, a gente vê a figura do terrenista diferente da figura do incorporador, né? Então, isso de que forma conversa com essa questão de se apropriar do crédito e como fica isso na cadeia completa, né? Isso também é algo que talvez a gente vai ter que entender do ponto de vista da incorporadora que não comprou o terreno, ela meramente age como incorporadora imobiliária, né? Perfeito, perfeito. Um outro ponto que eu acho que é bastante relevante também a gente tratar, Martini, que me causou, confesso, uma estranheza bastante grande, é o parágrafo 3º desse mesmo artigo 250. Por quê? A redação original, quando esse texto foi discutido ali na Câmara, a redação original falava que a base de cálculo na alienação do bem imóvel seria o valor de referência ou o valor de operação que fosse maior. E muito se discutiu sobre essa possibilidade de eu ter essa base de cálculo alternativa ali, em especial pelo que correspondesse ao maior valor, né? Isso que é foi um alterado. Paralelo muito forte com o ITBI que a gente tem hoje, né? Hoje esse é o paralelo que eu queria que você trouxesse. Por quê? Porque o parágrafo 3º, quando o texto saiu da Câmara, foi suprimida essa questão do valor de referência no inciso 1 do artigo 250, mas foi criado o parágrafo 3º, que fala que na hipótese do valor de operação não se mostrar condizente com o valor de mercado, ou na hipótese de não estiver baseado em declarações que não mereçam fé, poderá a autoridade fiscal
abrir um processo administrativo para determinar o correto valor da operação. E o artigo 251 traz como prova desse correto valor o valor de referência. Então, a administração tributária poderá apurar um valor de referência e isso vai ser utilizado como prova para fins do parágrafo 3º do 250. Me parece que aqui a gente está descolando um pouco do framing do PLP 68, que é tributar efetivamente a riqueza gerada em razão de uma operação comercial, de uma prestação de serviço, e eu começo a me aproximar quase como de uma norma antilisiva, de um valor tributável mínimo aqui, que é a questão do ITBI que você já trouxe aqui. Você concorda com esse... Fora o que você abre, concordo, 100%, fora o que você abre de discussão, eventualmente, né, com a autoridade tributária, um número muito maior de operações do que a gente tem, né, como você colocou, esse paralelo com o ITBI, que hoje base é sempre o valor da operação ou o valor venal, o que for maior, e em muitos casos a gente tem o ITBI, né, um imposto municipal. A gente vê municípios que colocam um valor venal de referência maior do que o valor de mercado do imóvel, ou seja, não tem nenhuma razão para isso, e você acaba tendo que recolher o ITBI sobre essa base maior, ainda que a operação tenha sido feita a valor de mercado. E na hora que a gente abre essa possibilidade de autoridade fiscal, que aqui a gente nem sabe, né, dependendo do ato, quem seria a autoridade fiscal aqui para determinar isso, né, acho que vai depender da operação que a gente estiver analisando, você abre um espaço para discussão muito grande, né, de avaliação, com que critérios, qual seria o prazo para isso, e a gente poderia ter uma trava em muitas operações por conta dessa eventual demora na arbitragem desse valor, além da questão do próprio valor poder ser um valor irrazoável, que você vai querer recorrer, enfim, tem uma série de aspectos que vem com isso, né. O que me chamou a atenção, Menon, só aproveitando o gancho aí, que é logo o do 246, né, que a gente estava falando, o inciso 2, que falava da cessão e ato translativo ou constitutivo de onerosos direitos reais sobre bens imóveis. Aqui, acho que, né, direitos reais, temos um rol bastante grande, mas trazendo como exemplo o direito real de superfície, o usufruto, a própria promessa de compra e venda, quando registrada, se torna um direito real. A sensação ao ler esse inciso, né, combinado com os demais artigos do PLP que tratam dessa hipótese, me gera dúvida sobre o momento que a gente teria que recolher o IBS-CBS, né, se seria no momento da constituição do ato, ou seja, na assinatura da escritura, do contrato e registro no cartório de imóveis, ou se seria quando tem pagamento da remuneração, né, quando é devido o pagamento de cada remuneração. Isso me parece que não ficou muito claro. Ótimo ponto, Martina. Quando a gente olha para o 246, ele tem ali a indicação da incidência na cessão e ato translativo ou constitutivo de direito, que é o inciso 2, e o inciso 3, que é de locação, cessão onerosa e arrendamento. Quando eu olho para o 249, que é o momento da ocorrência desse fato gerador, eu tenho no inciso 2, no ato oneroso, translativo ou constitutivo, né, que é no momento da celebração do ato, e com relação à locação, o que é o inciso 3, na locação ou arrendamento do bem, no momento do pagamento ou do vencimento que ocorrer primeiro. Então, concordo com o seu ponto, porque quando eu olho para o inciso 2 da Constituição de Direito Real, ele fala no momento da celebração do ato, independentemente que é diferente da de locação, do arrendamento, exato. Mesmo que eu tenha um pagamento mensal por um direito de superfície, por exemplo, o inciso 2 fala que o momento da ocorrência é no momento da celebração, o que me causa uma estranheza, porque, obviamente, eu não estou transformando o PLP de competência para caixa. Fato é que eu não tenho como antecipar o IBS e a CBS de todo o valor que eu vou arrecadar, por exemplo, em direito de superfície, que eu posso ter um direito de superfície de 30 anos. 30 anos, com possibilidade de rescisão no meio do caminho, então aí como fica, né? Ou você já ter recolhido tudo isso na Constituição, existe alguma restituição desses valores ou não, enfim, me parece um pouco, esse ponto ainda está conflitante, né, de um artigo com outro. Me parece que eu deveria seguir a linha do inciso 3, da locação, né, que é uma sistemática de pagamento ou vencimento, o que ocorrer primeiro, mas fato é que eu diluo isso no tempo. Eu não antecipo todo o impacto para o momento da celebração do ato. Exato. Então eu concordo contigo que é um ponto extremamente relevante aqui para essa discussão e que causa um impacto muito grande de caixa, em especial, numa interpretação diferente, né? Esse é até um ato, um dos exemplos de atos que até então, né, hoje a gente tem a incidência de TBI, então já são atos onerosos e que trazem um recolhimento de tributo diferente de uma locação normal, por exemplo, e que passaria a ter também essa questão da IBS-CBS, ou, enfim, um ato que se torna aí mais oneroso para as partes envolvidas, né?
Caminhando aqui com relação à redação do PLP, Martina, eu chego aqui no artigo 257, que da seção 4, que fala da alíquota do IBS e da CBS. A gente teve uma alteração relevante na saída desse PLP da Câmara ida para o Senado, que é a aplicação de reduções. Então, o 257 fala que as alíquotas de IBS e CBS ficam reduzidas em 40%, né, nas operações com bens imóveis, e o parágrafo único fala que as alíquotas de IBS e CBS relativas às operações de locação, cessão e arrendamento ficam reduzidas em 60%. Quando a gente olha para o que a gente tem hoje, para o cenário ZIS, né, eu tenho, por exemplo, locação, ausência de ISS e uma tributação de PIS e COFINS. Quando eu olho para as demais operações, ali, por exemplo, uma venda, pagamento de um direito real de superfície, ou, enfim, usufruto, etc., eu tenho também, a priori, PIS e COFINS e eu não tenho ISS. Você, pelo que você tem ouvido do mercado, essas reduções de 40% e de 60%, elas conseguem ali fazer com que haja uma redução do impacto negativo da inclusão do IBS e da CBS nessas operações, ou você ainda acha que o setor vai ser penalizado por conta da majoração de carga tributária? Eu acho que ainda vai ter uma penalização, André. Acho que no final a conta ainda fica maior para o mercado imobiliário, para os operadores do mercado imobiliário. Tem muita reclamação no setor sobre os impactos da reforma, né? Perfeito. E eu poderia falar para você que o setor teria espaço para discutir isso dentro do Senado. Mas agora, no dia 23/8, o Ministério da Fazenda editou uma estimativa de impacto sobre a alíquota de referência, considerando as mudanças introduzidas durante a tramitação da regulamentação da reforma. Nesse texto, o Ministério da Fazenda faz uma análise de impacto com relação a todos os pontos que destoaram ali da redação original do PLP. Pontos positivos, né, como, por exemplo, a inclusão das apostas e dos carros elétricos no imposto seletivo, que a priori tem um efeito de redução da alíquota de referência, quanto pontos que a priori são indicados como negativos, no sentido de inflarem a alíquota de referência com relação aos demais produtos. Então eu cito aqui o redesenho do regime imobiliário, a ampliação dos medicamentos na alíquota reduzida, a recuperação de créditos para imunidades, a carne na cesta básica, a inclusão do queijo na cesta básica. Então, enfim, esse estudo, ele mostra que, em razão das alterações que foram feitas dentro da Câmara, pode haver, potencialmente, um impacto que vai variar de 1,44% como alíquota média, até 1,49% como alíquota máxima, em razão da alíquota de referência, que a priori seria de 26,5%. Então, a gente chega num patamar de quase de uma alíquota de 28%. Aqui. É bem né? relevante, né? O que seria a maior alíquota do mundo. Exato. Eu não estou falando de uma alíquota que está entre a média do mundo, é a maior alíquota relevante do mundo. Exato, Martina. E um cenário que você tem o mercado imobiliário, em especial aqui no Brasil, né, com alguns incentivos, em especial privilegiando ali aquelas famílias mais carentes, parece que de fato você vai ter um impacto bastante relevante. E isso faz com que não tenha uma atratividade grande do Senado para alteração dessa matéria, porque Sem senão dúvida. você vai efetivamente aumentar ainda mais a alíquota de referência dos demais setores. Acho que tem uma boa notícia aí que a gente ouviu muita reclamação no início, né, na versão anterior, mas que agora, nessa versão atual, me parece que está acomodada, que era com relação aos fundos de investimento, né? Perfeito. Que agora teve, de fato, um esclarecimento de que eles seguem não sujeitos, né, à contribuição de IBS e CBS, desde que atendidos determinados requisitos. Mas acho que isso era bem importante para os fundos imobiliários e da forma como está nessa última versão, isso deveria se manter, né? Perfeito, que é o artigo 26. Né, do PLP. Na redação original a gente tinha uma dúvida se os fundos poderiam ou não ser enquadrados como contribuintes do IBS e da CBS. A redação atual do PLP deixa claro que os fundos não são contribuintes, e no parágrafo 6º do artigo 26 fica claro que os fundos de investimentos imobiliários que realizem operações com bens imóveis são contribuintes no caso do regime regular, no caso de não obedecerem regras previstas para a isenção, que é aquela distribuição de 95% do lucro, existência de 100 cotistas, etc., ou estarem sujeitos à tributação aplicável à pessoa jurídica. Então, apenas nesses casos, o fundo de investimento imobiliário seria contribuinte. Nos demais casos, que na minha visão representa a grande maioria, Uhum. você não teria
aqui essa tributação. Então, é realmente um ótimo ponto esse. E aqui a gente está falando, né, dos fundos de investimento imobiliário e dos FIAGROS, né? Então, acho que para os dois tipos de fundo a gente seguiria essa lógica, que faz bastante sentido. Muito Perfeito. Um último ponto que eu queria ver contigo aqui, Martina, é que muito se discutiu com relação ao serviço de construção civil. Né? Originalmente, o serviço de construção civil não estava dentro do regime imobiliário, regime específico aqui de bens imóveis. Ele estava dentro de serviços como um todo, né? Dentro da parte da indústria da construção civil, né? Exatamente. E agora ele passa a estar dentro do regime imobiliário. Você ouviu alguma discussão com relação a isso? Você acha que esse é um pleito que faz sentido, que vai auxiliar? Ou você acha que esse é um pleito que, na verdade, prejudica ainda mais o setor? Não, acho que faz sentido quando a gente olha a construção pura e simples, né? Então aqui a gente está falando, me parece, né? Quando a gente olha o artigo 246, o inciso que fala disso, que seria o serviço de construção, separado do que é compra de material, do que é fornecimento de equipamento, qualquer que seja os outros impactos decorrentes da cadeia de construção. Aqui me parece que a gente está falando sempre da remuneração de uma determinada construtora, né? E aí isso acho que tem tudo a ver a gente colocar dentro do âmbito, né, das operações imobiliárias. Hoje a gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado estruturado, as operações muito raramente são simples, né? A gente sempre tem aspectos interligados, se conecta também com a incorporação imobiliária, porque a gente vai ter a ponta da construtora e demais tipos de desenvolvimento imobiliário. Então, acho que faz sentido e acho que o artigo é bem claro nessa questão que a gente está falando só da remuneração, né, do custo de construção. Esses outros serviços, o resto da cadeia vai ter a sua tributação específica por cada fornecedor, né, assim definido pelo próprio PL, né. Esse é um ponto que eu tenho aqui a minha leitura, que é extremamente alinhada com a sua, mas eu tenho um temor considerando o nosso passado. Se a gente ler a Lei Complementar 116, a gente tem uma expressa previsão ali, dizendo que, com relação aos serviços do 702 e 703, que é a construção civil e etc., a base de cálculo é o valor da operação descontado, né, os fornecimentos de materiais que ficam sujeitos ao ICMS. Em grande medida ali, a redação é mais ou menos essa. E esse é um tema, note que a gente está falando da Lei Complementar 116 de 2003. Sim, mas é um tema muito polêmico, né? Você tem a questão do faturamento direto, você tem um monte de discussão. É um tema que até hoje a gente tem discussão, Martina. Então, se a gente olha para um passado extremamente recente, eu tive uma decisão do STF que falou que a competência para discussão dessa matéria não é dele, jogou competência para o STJ, e o STJ, ele entende que você só pode deduzir da base de cálculo material fornecido pelo construtor, preparado fora do canteiro de obra. Então, eu fico com uma gama imensa de produtos que, a priori, estariam dentro da base do ISS. Exato. Atualmente. E quando eu leio a redação do 261, fala, a base de cálculo do IBS da CBS no serviço de construção será o valor da operação, deduzidos os valores relacionados aos materiais fornecidos direta ou indiretamente pela construtora. Numa primeira leitura, como a gente falou, considerando uma justiça tributária aqui, seria apenas o valor da remuneração do construtor descontado dos materiais. Mas essa redação, deduzido os materiais fornecidos direto ou indiretamente pela construtora, me deixa uma dúvida. Eu não sei o que é um fornecimento indireto pela construtora. E mais, né, acho que a própria construtora, né? Exato, e se a própria construtora é a fornecedora desses materiais, em alguma outra ponta ela vai ter que recolher o imposto sobre esse fornecimento. Então, acho que a gente chega na mesma situação, por isso que eu digo, acho que construção é um assunto que vai estar nos dois grupos aqui de temas, né? A gente tem esse aspecto que está dentro de imobiliário, que faz sentido, dentro dos bens imóveis, porque é, de fato, a prestação do serviço de construção, que tem tudo a ver, mas a gente tem todo uma outra gama de coisas que está dentro do serviço de construção civil, que está fora desse capítulo aqui do PL e que tem que continuar dentro do capítulo de serviços, né, de construção civil como um todo, porque abarca muito mais coisa. Aí você tem a questão de mão de obra, você tem fornecimento de material, de equipamentos e toda essa outra parte. Perfeito, perfeito. Basicamente, então, a gente tem aqui uma esperança de que possa ser resolvido, né, mas ainda tem muita discussão para ser enfrentada, e a ressalva que eu faço é que quando a gente faz uma discussão de ISS, de ICMS, de PIS/COFINS hoje, eu tenho um histórico, eu tenho precedentes, eu tenho posições já afirmadas. Quando eu faço a leitura
desse PLP, ou mesmo quando ele for editado, né, a leitura da lei complementar, eu não vou ter um histórico, eu não vou ter um precedente, eu não vou ter um teste com relação àquela interpretação. Então, para mim é muito importante ter você aqui para discutir essa questão técnica, exatamente porque o direito tributário é um direito de subsunção. Eu preciso ter essa análise técnica aqui para poder interpretar o que esse PLP quis alcançar, o que ele quer dizer. Então, queria agradecer aqui a sua participação, achei que foi ótimo, aprendi muito aqui contigo, espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Obrigada, Menon, pelo convite, foi um prazer debater esses temas com você, acho que como a gente falou, tem um chão ainda pela frente de discussão, agora é acompanhar os próximos passos, o rito de aprovação e se tem novas alterações, né? A gente espera que a coisa caminhe rápido, mas sem dúvida a gente tem que acompanhar para ver o que vem, pode ser que a gente ainda tenha novidades e estamos aqui para debater juntos e ajudar os nossos clientes e operadores do mercado a implementar e se preparar para os efeitos da reforma a partir de 2026. Queria agradecer também aos nossos ouvintes, prazer imenso ter vocês aqui conosco e fiquem atentos com relação aos próximos episódios para que a gente consiga mantê-los também atualizados com relação aos impactos da reforma nos outros setores da economia, que não apenas os relacionados aos bens imóveis. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.